Enquanto o João Alviverde, a gente surge por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Hoje, é o dia aí da Libertadores, Verdão estreando contra o São Lourenço na Argentina. A gente vai saber os detalhes de tudo isso agora, porque quando surge o Alviverde, a gente surge aqui trazendo para você as notícias, a gente traz as tretas, as polêmicas, como foi o caso de ontem, polêmica do dia aí, a polêmica da terça foi o caso do John Textor, que voltou a falar aí sobre supostos atos ilícitos no futebol brasileiro envolvendo Palmeiras. Retornou aí 5 jogadores de São Paulo, você viu bem a treta aí, já postei aqui. Mas foi um dos primeiros, inclusive, né? Joguei na comunidade lá. Depois a gente fez até um vídeo aí, falou rapidamente aí, deu uma rápida comentada, mas agora vamos falar de Libertadores. Deixa de um texto para lá, porque enquanto ele não apresenta as tais provas, nós vamos jogando e ganhando aí, né? Domingo tem volta do Campeonato Paulista, volta da final, Palmeiras e Santos. Vamos tentar reverter esse placar magro que o Santos abriu no primeiro jogo. E hoje é dia de estreia na Conmebol Libertadores. Já peço a você que deixe seu like aí no vídeo. Também, se não for pedir demais, puder compartilhar o link desse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, agradeço a você aí, tá? WhatsApp e Telegram. Aliás, tem grupo no Facebook também, hein? Grupo de palmeirense no Facebook. Se você tiver autorização, manda lá também o link. Gente, vamos ver o seguinte, ó, as notícias do Palmeiras aí, vamos saber como é que tá então esses preparativos aí, essa preparação para esse jogão de logo mais Palmeiras e São Lourenço. O Palmeiras está em Buenos Aires para fazer um jogo duro, hein? Contra o São Lourenço. O Edgar Alencar traz todas as informações para a gente e fala sobre a chegada do Palmeiras por lá. Muito boa noite para você que está acompanhando o Troca de Passes, saudações aqui de Buenos Aires, capital da Argentina e nesse momento, meus amigos, capital também do mosquito. Claro que a gente veio aqui para falar de Palmeiras, mas nosso primeiro relato, a equipe chegou nessa terça-feira aqui a Buenos Aires, uma infestação. É esse o termo que a imprensa argentina tem usado para uma infestação que vem acontecendo nos últimos 2 meses, acentuada agora no mês de março, muitos mosquitos e para a gente não criar nenhum alarde maior, não é a espécie que transmite o mosquito da dengue, mas é sim um problema mais do que um incômodo, é uma questão sanitária aqui na região metropolitana e também na capital, Buenos Aires, porque é um mosquito que causa uma picada muito agressiva e nessa infestação também existe a preocupação com o mosquito, sim, o Aedes aegypti, que transmite a dengue. A Argentina, no ano passado, viveu um recorde de casos da dengue, por isso há uma preocupação, como eu digo, não só de incômodo, mas também uma questão sanitária. Dito isso, claro que esse é um incômodo para a delegação do Palmeiras. Vamos falar então desse time que o Abel Ferreira trouxe aqui para Buenos Aires. A delegação chegou por volta das 7h30 da noite e trouxe um time basicamente reserva, né? Do time titular que começou a última partida contra o Santos, só Luan, Piquerez, Aníbal Moreno e Flaco Lopes. Os demais titulares sequer viajaram, sequer estão aqui com a concentração, né, com a delegação para este jogo contra o São Lourenço nessa quarta-feira. Assim como aconteceu no ano passado, né, amigos? Jogo da Libertadores entre as finais do Campeonato Estadual, Palmeiras derrotado na primeira partida, o Abel fez isso em 2023, conseguiu a virada e o título em cima do Água Santa, vai repetir o procedimento então, poupa os seus jogadores para ter o time mais inteiro, mais completo na final do estadual. Mas vem sim com jogadores importantes, vai poder observar o Gustavo Gomes, vai poder dar chance para outros jogadores, o Rômulo, por exemplo, né? Contratado do Novo Horizontino, está aqui com o grupo, está integrado, né? Não pôde jogar ainda, evidentemente, no Campeonato Estadual, mas pode ser observado. Então, um Palmeiras diferente, como muita gente já esperava, para começar mais uma caminhada aqui na Libertadores da América, com muitos mosquitos aqui em Buenos Aires. Um abraço. Milton Leite diria, que fase, hein? Mosquitos perseguindo os palmeirenses lá em Buenos Aires. Vamos com a provável escalação de Abel Ferreira, né? Um time então bastante mexido para essa estreia na Libertadores contra o São Lourenço. Olha só, a gente coloca na tela para vocês aí, ó. Marcelo Lomba no gol, o Everton ficou no Brasil. Garcia, Gustavo Gomes, esse sim um titular, né? Mas que ficou fora dos últimos jogos aí se recuperando de lesão. Naves ou Luan completando a zaga e Vanderlan ou Caio Paulista. Caio Paulista que tá bem esquecido lá no Palmeiras. De repente pode ter uma oportunidade nesse jogo de amanhã. Meio campo com o Fabinho, Gabriel Menino e o Richard Rios. E o ataque com Lázaro, com Rony e a dúvida do lado direito, Breno Lopes ou o garoto Estevão. E aí, hein, esse Palmeiras bastante mexido, né?
A gente já falava no início do programa sobre os distúrbios causados pelas decisões estaduais. No ano passado, o Abel Ferreira usou do mesmo expediente e deu certo tanto no Campeonato Paulista quanto na Libertadores, né? Porque ele acabou levando reservas para o jogo contra o Bolívar. Perdeu lá na altitude de La Paz. Ainda assim se recuperou e conseguiu ganhar a competição sul-americana e ganhou também o Campeonato Paulista. Vai tentar a mesma estratégia contra o Santos no fim de semana e depois, para quem sabe, faturar mais um título da Libertadores. Mas é um time bastante mudado, mas com bastante qualidade também, né? Então, eu não gostaria de ver um time desse num jogo tão grande que vai ser contra... Porque assim, se você pegar os últimos jogos do São Lourenço em casa, são 4 vitórias consecutivas nos últimos 4 jogos. Então, assim, é um time que tem tradição, é um time que vai querer vencer o Palmeiras, principalmente porque sabe que o Palmeiras não vai vir com a força total. O Abel muito preocupado e tem que se preocupar sim com a final do Paulista, porque o Santos apresentou um grande futebol no primeiro jogo na Vila Belmiro. Mas é aquilo que o Mansur falou, a gente fica à mercê de decisões que tem que ser tomada pensando em algo que talvez não seria importante se a gente tivesse um outro calendário. Mas é o que o Abel tem nesse momento. Agora, não deixa de ser um grande time. Ainda tem o Rômulo, que não estava ali na provável escalação, que pode ser esse meia de ligação, né? Então, assim, é um time que tem totais condições de ir lá e vencer o São Lourenço. E, de repente, até Aníbal pode jogar como titular, aparecer na escalação, o Flaco, que viajou, né? O Luan até estava ali na dúvida sobre essa possibilidade. Um time ruim. Não. É que, assim, se colocasse em outro contexto, o Abel não levaria esse time. Claro. Levaria o time que ele tem como titular. Agora, estava bem claro, acho que ele levaria um time alternativo pela entrevista, né? Sim. Quantas vezes ele citou na entrevista a questão da frescura dos jogadores, né? Deles estarem com o tanque cheio para enfrentar, porque agora, a partir de agora, vem uma maratona de jogos, né? A gente teve um leve ato aí ao longo do Campeonato Paulista, com data FIFA e tudo mais. Agora é quarta e domingo o tempo inteiro, né? Além de tudo, o calendário brasileiro é mais light para os estaduais do que nas competições mais nobres, né? Ainda tem essa distorção. A curiosidade talvez seja, nesse time, é um momento em que o Palmeiras não se afirmou em termos de ter uma sequência de rendimento alto, né? Pelo menos o nível de rendimento que esse Palmeiras pode entregar. E especialmente o jogo contra o Santos, ele deixou uma sensação de que alguns jogadores talvez estejam colocando alguma pressão nos titulares. Alguns jogadores que entraram, especialmente na parte final do jogo, quando o Palmeiras teve um rendimento um pouco melhor. Lázaro entrou muito bem e vinha entrando bem. Vanderlan entrou muito bem no jogo. Rios. Então, observar. O próprio Rony é um jogador que já teve um papel importante no time, voltou agora a entrar, ficou um tempo fora e voltou a entrar bem. Talvez o jogo acabe se transformando numa oportunidade que talvez represente eventualmente alguma mudança do time principal do Palmeiras em outras competições. É possível. Vamos aguardar como vai ser essa estreia do Palmeiras. Eu falei que o Palmeiras conquistou o título da Libertadores no ano passado, né? Falei bobagem. Foi o Fluminense. Acabei de falar aqui no programa que foi o Fluminense e o Palmeiras conquistou no ano anterior. Foi o Flamengo, né? Então faz 2 anos que o Palmeiras não ganha a Libertadores. O Palmeiras conquistou 2021. 22 Flamengo, 23 Fluminense. Exatamente. É o seguinte, a gente começa com Palmeiras. O Abel Ferreira vai ter time reserva contra o São Lourenço, mas com algumas peças com muita história no Verdão. Wagner Sampaio traz mais detalhes. E nesta terça-feira pela manhã, aqui na Academia de Futebol, o Palmeiras terminou a preparação para a estreia na Libertadores da América e na sequência já viajou para a Argentina e embarcou para enfrentar o São Lourenço nesta quarta-feira pelo Grupo F da competição. Esse será o 9º ano seguido do Palmeiras disputando a Libertadores da América. E falando em Libertadores, com a comissão técnica do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras em 44 partidas disputadas na competição perdeu apenas 4 e tem um desempenho de 74,24%. Abel Ferreira e sua comissão na Libertadores pelo Palmeiras. E com a desvantagem em relação ao Santos na final do Paulistão, o treinador repete a estratégia do ano passado, em que teve a estreia da Libertadores em meio às finais do estadual. E deve escalar uma equipe reserva para esse jogo. Mas um time que conta, por exemplo, com Gustavo Gomes, Richard Rios e o atacante Rony, jogadores que já tiveram status de titulares com o Abel Ferreira. O time que deverá entrar em campo terá Marcelo Lomba, Garcia, Gustavo Gomes, Naves ou Luan e Vanderlan ou Caio Paulista, Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino, Lázaro, Breno Lopes ou Estevão e Rony no comando de ataque.
E o lateral esquerdo, Vanderlan, que entrou na final de domingo contra o Santos, fala sobre mais essa oportunidade. Tem motivação maior do que vestir a camisa do Palmeiras. E ainda sobre a grande polêmica da semana, levantada pelo dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor, em que diz que tem provas não apresentadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado, ao menos nas últimas 2 temporadas no futebol brasileiro. O Palmeiras entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, solicitando que o dirigente do Botafogo seja suspenso e também punido financeiramente por cada declaração de manipulação envolvendo o Palmeiras. Wagner Vieira, então, trazendo as informações do Verdão. E depois da informação do Vagnão, vamos com a escalação. Palmeiras, então, na tela. O provável Palmeiras para o jogo de amanhã contra o São Lourenço. Vamos lá, Bernard. Abel traz a ideia do Palmeiras. Garcia, Gustavo Gomes, Naves, Oluan e Vanderlan, o Caio Paulista. As alterações ou as dúvidas, na verdade, na cabeça de Abel para o jogo de amanhã. Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino, Lázaro, Rony e Breno Lopes ou Estevão. Um detalhe que me chama a atenção, Bernardo, e aí já queria te ouvir logo de largada. Não tem 3 zagueiros nessa ideia, pelo menos inicial, né? Não tem, né? Não tem aquele lateral. Ele abandonou a ideia? Não. Acho que o Marcos Rocha, imagina, o capitão do time, vai ser mantido na ausência do Gustavo Gomes, né? Vai ser mantido como zagueiro pelo lado direito, suponho eu, na grande final do Campeonato Paulista contra o Santos. Agora, o que me chama a atenção é a volta do Gustavo Gomes. A provável volta do Gustavo Gomes, né? Que já esteve no banco, né? Contra o Santos. Contra o Santos e agora volta ao time titular depois daquela lesão que ele sofreu no jogo contra o Corinthians, na Arena Barueri, né? Então isso que me chama a atenção. O Palmeiras adota, Ivan, a mesma estratégia da temporada passada quando estreou na Libertadores em meio às decisões de Campeonato Paulista. No primeiro jogo perde para o Água Santa, também pela diferença de 1 gol, naquele caso foi 2-1, agora contra o Santos 1-0. Vai a Bolívia jogar contra o Bolívar, melhor dizendo, perde de 3-1, né? Inclusive o jogo que marcou a estreia do Arthur, jogando com a camisa do Palmeiras, com reservas. E aí volta e é campeão paulista, dando vareio no Água Santa no jogo de volta, né? Então a estratégia é a mesma, só que é um grupo mais complicado esse. É um grupo que tem o Independente Del Valle. Esse não é o jogo mais difícil do Palmeiras na fase de grupos. Para mim é o jogo contra o Independente Del Valle lá em São Gonçalves. Até, Bernardo, então, já imaginando essa sequência, eu tabelava também com o Pretzel no primeiro tempo e a gente falava sobre essa ideia do Abel escalar um time misto, né, ou com grande parte de reservas. Não é uma coisa um tanto quanto imprudente, é óbvio que, diferente, por exemplo, do recorte que a gente fez Flamengo e Nova Iguaçu, Palmeiras e Santos é um clássico. Mas não é um tanto quanto perigoso num grupo que oferece mais dificuldades para o Palmeiras você colocar os reservas e poder correr o risco, né? Abrir mão de um jogo contra o São Lourenço logo de largada? São opções, né, Ivan? Eu acho sempre complicado poupar na Libertadores da América. Tudo bem, é fase de grupo, são equipes que são consideradas favoritas, né? Então você pega, por exemplo, o Flamengo, que tropeça contra o Milionário jogando na altitude. Ali, para efeito de classificação, não deve mudar muita coisa, né? Sim. Agora, você pega um Palmeiras, por exemplo, que pode tropeçar diante do São Lourenço jogando com reservas, aí você olha e fala, peraí, mas tem um jogo contra o Independente Del Valle fora de casa ainda, que é um time melhor do que o São Lourenço. É uma aposta arriscada. Tem opções, tem jogadores interessantes nesse elenco e hoje estreia contra o São Lourenço fora de casa e inicia a sua trajetória na competição. Quem aí não se lembra da emblemática frase do ex-presidente Maurício Gagliotti sobre o estadual lá em 2018? Esqueçam esse campeonato. Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. Pois é, coisa do passado. Os tempos são outros. Hoje o Palmeiras é o atual bicampeão paulista e busca o tricampeonato. Para isso, precisa reverter a vantagem santista. Mas por que estamos falando de Paulistão em meio de semana com estreia de Libertadores? Não devia ser assim, enquanto nós estamos a focar numa Libertadores, o nosso adversário está a preparar este jogo. Não é como é. É como é, título é título, e por isso, assim como no ano passado, em que teve a estreia da Libertadores após a derrota para o Água Santa, na primeira partida da final do Paulistão, o cenário se repete, e as decisões do treinador também. Perceber o que é que vai acontecer e perceber se quarta-feira
troco todos, troco alguns, não troco. Hoje começa mais uma Libertadores para o Palmeiras, a caminhada em busca do tetracampeonato. Na era da comissão técnica de Abel Ferreira, em 44 jogos, foram 29 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas na competição. Mas com a desvantagem na final do Paulistão, por hora, tudo isso é deixado de lado. O técnico português pode até, de último instante, escalar uma equipe mista, mas a tendência é que sejam reservas contra o São Lourenço. Mesmo assim, esse time conta com nomes que têm história no Verdão. Vamos à provável escalação: Marcelo Lomba, Garcia, Gustavo Gomes, Naves ou Luan, e Vanderlan ou Caio Paulista, Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino, Breno Lopes ou Estevão, Lázaro e Rony. Tem motivação maior do que vestir a camisa do Palmeiras, isso é a principal motivação. E é uma tecla que o Abel sempre vem batendo, falando com a gente, pra gente se preparar sempre, estar sempre pronto, porque uma hora a oportunidade vai chegar e aí vai depender de você. O que eu controlo é a minha preparação, meu treino, minha recuperação, minha alimentação. Então eu sigo muito esses conselhos do Abel e graças a Deus pude jogar bem na Vila Belmiro e espero fazer mais um grande jogo na Libertadores. Nós somos um grupo, eu já mostrei mais que uma vez até no Paulistão. Desde o início fui trocando. Às vezes o treinador pode demorar mais um bocadinho a trocar um ou outro jogador, mas eu acho que já dei provas disso, de que todos os jogadores do Palmeiras contam e não tenho problemas nenhuns em meter A, B ou C, porque todos somos um. Portanto, já vos disse, o nome titulares e reservas funciona pouco, mas volto a referir, há posições que nós estamos extremamente equilibrados, jogadores experientes e maduros e com muitos jogos, e aos outros que temos experiência e irreverência, e nós é assim que é e é assim que vai continuar a ser. Sobre a polêmica levantada pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor, em que diz que tem provas não apresentadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado ao menos nas 2 últimas temporadas do futebol brasileiro, o Palmeiras entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo que o dirigente seja suspenso e também punido financeiramente por cada declaração sobre manipulação envolvendo o Palmeiras. Acusações pesadas fora de campo para uma semana pesada para o Verdão dentro dele, em que a Libertadores fica em segundo plano. O foco é no Paulistão. Nós vamos ter aqui um caminhão de pedra para descarregar quarta-feira e depois domingo mais um caminhão de areia para descarregar no Allianz Parque. Bom, nós temos uma prévia aqui, a gente adora, porque hoje não é só acertar o palpite do jogo, é também acertar a escalação de Abel Ferreira. Imaginamos que, pela configuração do Campeonato Paulista, decisão, preservação de alguns atletas, ele possa levar a campo o Marcelo Lomba no gol, o Garcia na lateral direita, o Gustavo Gomes, que está retornando até para ter mais minutagem, para começar a recuperar esse condicionamento físico e também de ter mais ritmo de jogo. Aí depois ele pode colocar ou o Luan, que é um titular hoje, ou o Naves. Na esquerda, ele pode improvisar o Caio Paulista, que já é acostumado naquele setor, ou jogar com o Vanderlan, que entrou muito bem no jogo contra o Santos no último final de semana. Aí no meio, ele iria com o Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino, um meio-campo mais reativo, não tão criativo. E aí na frente, ele pode jogar com Lázaro, Rony centralizado e também ou o Breno Lopes ou o menino Estevão, que entrou no lugar do Mike no jogo contra o Santos. E no banco de reserva, a gente deve ter vários jogadores também de base, porque ele deixou praticamente o time inteiro em São Paulo para poder descansar. Isso se confirmou, né, Loirão? Porque a gente vinha falando, por exemplo, eu citei aqui a questão do Endrick, eu falei, acho melhor deixar o Endrick fora para tentar se recuperar 100% para a decisão. O elenco do Palmeiras é um elenco muito bom. Se a gente falar do Lomba, todas as vezes que o Abel colocou como titular, ele correspondeu. Você citou a questão do Gustavo Gomes, acho justo dar minutagem para ele depois da lesão. Naves da mesma forma. Minha única dúvida ali é se ele vai de Vanderlan ou de Caio Paulista. Eu acho que ele vai de Caio Paulista na lateral ali. Mas olha só, outra possibilidade seria o Caio Paulista como atacante também. Aí ele jogaria com o Vanderlan na lateral esquerda e colocaria o Caio adiantado na posição original dele. O Fabinho voltou, porque ele perdeu espaço até natural, porque o Aníbal Moreno assumiu essa posição assim com excelência. Estreia sempre gera uma expectativa, mas a gente vai ver um Palmeiras, apesar de ser um time
reserva, mas muitos ali já entraram em jogos decisivos e corresponderam. O Palmeiras inicia a caminhada na Libertadores nesta quarta-feira contra o São Lourenço e com uma equipe alternativa. Apenas 4 jogadores que entraram em campo, começaram a partida contra o Santos na final do Campeonato Paulista, estão aqui na Argentina. Vieram a Buenos Aires, o zagueiro Luan, Piquerez, Aníbal Moreno e Flaco Lopes. Assim como aconteceu no ano passado, o técnico Abel Ferreira usa a estratégia de poupar os principais jogadores. Essa é a 24ª participação do Palmeiras na principal competição da América. É o time que mais disputou a Libertadores do Brasil e nas outras 23 edições foram 17 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 5 jogos sem perder para times argentinos aqui em Buenos Aires. A última derrota foi exatamente para o São Lourenço em 2019, 1-0 para o adversário desta quarta-feira. Palmeiras, ainda assim, com time reserva, busca a primeira colocação geral no grupo, que aconteceu nas últimas temporadas. Nos últimos 6 anos, o Palmeiras fez a melhor campanha 5 vezes. Vamos então ao provável time do Palmeiras para esse jogo contra o São Lourenço, com uma equipe totalmente reserva. Marcelo Lomba, Garcia, Gustavo Gomes, que está retornando à equipe, Naves e Vanderlan. O meio-campo pode ser Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino. No ataque, Lázaro, Rony e o Caio Paulista. Esse não vai fugir muito, esse é o time que deve iniciar a Libertadores em 2024 para o Palmeiras. Eu volto com você, Abel. Grande abraço, até a próxima. Um abraço para o Vinícius Nicoletti. Quem disse que o Palmeiras não tem elenco, professor Celso? Tem, e metade feito em casa, né? Isso é importante ressaltar. A força da base do Palmeiras, que num primeiro momento de política o Palmeiras não usava garotado, agora tem meio time feito em casa. É um time para... Com bons jogadores. Trazer um bom resultado de lá. Sim. Um empate já não é um bom resultado? Um bom resultado. Nesse investimento aí dividido com o Paulista, já é um resultado melhor do que quando fez a mesma coisa no ano passado e voltou com derrota da Bolívia. Diga, Prates. Estou com o professor. Acho que o Palmeiras tem uma condição de fazer um bom jogo hoje no Novo Gasômetro. É um local difícil de jogar. O São Lourenço é um clube muito tradicional, muito grande na Argentina. A gente olha para a chave, né, diferentemente de outros anos, é uma chave que dá a impressão que pode ter alguma divisão de força. Palmeiras acima dos outros, mas então, eu acho que não tem um outro time para se destacar logo de cara assim. É o Palmeiras e o São Lourenço, o Palmeiras e o Del Valle. Pode ser, né? Então, talvez assim, esse jogo de estreia, ele tem um peso. A Libertadores te dá um tempo de recuperação, né? O Renato citou muito isso ontem na derrota do Grêmio, que olha, eu tenho uma final de estadual que eu posso levantar taça, e taça realmente não tem como negociar, pode colocar a faixa no peito, mas você depois tem mais 5 jogos para recuperar. Agora, em uma chave mais complicada, que a gente olha que, algum ponto pode ficar pelo caminho, largar com uma derrota na estreia também é pesada, também é complicada, né? Também pode dificultar o caminho. Mas o Palmeiras vai com um time que tem condição de fazer um jogo bom, de pelo menos pontuar na Argentina. E pode dificultar a busca pelo primeiro lugar, que é importante também. Tem sido muito importante, né, prof? Então, o Palmeiras, quando decide em casa, é um outro time. Principalmente na geral, né? Pensando na classificação geral. Palmeiras não tem um time... Eu penso na questão da criatividade ali no meio de campo, né? Richard Rios talvez acelerando um pouco mais, chegando um pouco mais ali próximo dos jogadores para ajudar. Agora vamos ver como esse time vai se adaptar. É um time que não costuma jogar junto. Tem uma questão de adaptação. O São Lourenço já está jogando com o seu time. Então talvez essa seja a dificuldade do Palmeiras nessa estreia. Vamos para o nosso Sai do Muro de hoje? Pode soltar a vinheta com aquela Prates estrela maravilhosa. Vale empate? Sim, empate. Meu Deus. Mas vai empatar na Argentina. É Sai do Muro o nome. Tá bom. Quer que eu fale dos 2 jogos que a gente vai transmitir? Se quiser, eu faço 2 em 1, como diria o outro. Calma, você está muito emocionado. Tá bom. Respira. Por isso que no começo do programa você veio falar que o Daniel Ruiz fez um gol pelo Milionário, já é o novo Valderrama. Daniel Calma. Ruiz passou pelo Santos 5 meses, Abel. Eu te conto depois toda a passagem dele. Deixou saudade? Foi, o que ele jogou, não. Ele tinha dificuldade para ficar em pé, inclusive em pancada, em ombro a ombro, era difícil. É verdade. Mas fez gol de pé direito ontem. Foca. Fez gol importante. Não precisa 2, não. Se sair do muro em 1, a gente já está... Tá bom, olha, sair no Newton Santos.
Não, peraí. Que Newton tá Santos. São Lourenço e Palmeiras. Olha o escudinho lá. Abel, não sei se você recebeu a programação. Quadro. 19 Não, mas horas o Sai do ESPN, Muro... Star Plus, Botafogo e Júnior de Barranquilha. Sim. Esse é o primeiro, já para começar. Esse é 19 depois, horas. aí acaba esse, nós Aí vamos pra acaba onde? esse, você respirou, 21h30, São Lourenço e Palmeiras. É esse que a gente quer. Esse E fora a Lê o Sul-Americana. GC ali. Esse é que nós vamos palpitar agora. Nosso Sai do Muro é sobre esse. Correto. E você tem razão, porque esse jogo tá com cheiro de empate. Vai, 1-1. Mas o meu palpite é Palmeiras 1, São Lourenço 2. São Lourenço, Palmeiras com reserveira. Acho que vai dar São Lourenço hoje. Mas você vai Já errar. tenho o meu palpite. Vai Eu vou errar? Vai errar. Então tá bom. Qual Vai que é o seu? empatar esse jogo, 1-1. Não, mas não. Não pode. Sai do 2-1 muro. Palmeiras. Com uma dor no coração, viu? Não. Que ele tá falando. Não. Você queria falar empate. Para mim vai empatar, mas já que não pode colocar empate. Não, se quiser colocar a vitória do São Lourenço, Não, pode. não é, eu sei que pode, mas eu não Eu não palpitei acho que vai vitória acontecer. do São Lourenço, aliás, como aconteceu ano passado. O Palmeiras mas foi foi com reservas para La Paz e perdeu do Bolívar, não foi isso? Foi. Quanto foi? 3-1. Então, esse ano eu tô Aí não palpitando tem 2-1. altitude, né? Aí na baixitude, né, Não pronto. tem Você gosta altitude, da mas baixitude, tem, né? mas tem o São Lourenço de Almagro, o time do Papa, né, amigo? Exato, tem um adversário pesado. Eu também acho que vai empatar, mas não pode. Palpite, pronto, né? parabéns. Seria meu empate. Eu acho que vai ser 0-0. Mas já que não pode... Vem com achismo. Fala quanto vai Bom, ser. vou sair do muro então, 1-0 pro São Lourenço, aquele gol no fim, depois de muito abafa, o Palmeiras... Grande atuação de Lomba, é isso? Mas acaba tomando um gol no fim. Temos 2 palpites com vitória para o São Lourenço, um palpite do Prates com vitória para o Palmeiras e agora Natália Ferrão, que é chamada de a comentarista que sai da caixinha. Um dos melhores slogans. Então, amigo, você pode esperar de tudo, um 5-4, um 3-0. Ela sai da caixinha. La comentarista que sale de Não la vem carrita. com- Justa de emoções. A carrita. Não vem com conservadorismo aqui no palpite, não. Não, eu também achava que daria empate, mas eu vou de 2-1 São Lourenço. Vou deixar o Pratos acertar sozinho. Eu vou acertar sozinho. Não tenho dúvida disso. Depois faz o jogo da loteria Você não pros falou que ia dar amigos empate? também. Mas já que não pode empate, vai ser coluna 2. Entendi. Ele tá na loteria mesmo. Então vamos para Sorri, Pratos. aquela foto bonita. O cabelo. O dia da estreia do Verdão na Libertadores 2024, a gente vai ver o que vai acontecer aí. São 4 candidatos a tetra aqui no Brasil jogando esta Libertadores. Tem aí a presença do São Paulo, do Grêmio, do Flamengo e do maior campeão do Brasil. Por esta razão é bom ficar com as barbas de molho, né? É bom botar as barbichas, vou até botar as minhas de molho também, que tá na hora, hein? Botar essa barbicha de molho aí pra final, eu tá renovado aí junto com o Verdão. Deixe o seu like aí, mas antes de mais nada, quero que você comente o seu palpite. Quanto vai ser o jogo aí? O Palmeiras vai ganhar de quanto do São Lourenço? Ou não vai conseguir a vitória? Coloca aí, eu quero saber a sua opinião. Qual é o teu palpite? O meu palpite hoje, Palmeiras ganha o jogo, tá? Ganha o jogo contra o São Lourenço. Um resultado ali absolutamente magro de 1-0, vamos colocar assim. Será que o Palmeiras consegue sair de baliza a 0, hein? Vamos torcer para que sim. Hoje e domingo. Até o próximo vídeo. Avante palestra.